Essa é a recompensa de maio do Escolha o Tema Político, número 1, de um dos assinantes, a queda do Império Russo e a ascensão dos comunistas. Eu já estava estudando isso, eu estudo isso há um tempo já também, e eu vou fazer algumas ressalvas, mas vou dublar, fazer uma tradução simultânea de elementos de um vídeo sobre isso, porque ninguém, esses documentários nunca tem uma visão holística completa. Sou um pouco redundante, ele sempre tem. Eu geralmente dou uma visão total, a partir de uma perspectiva total geopolítica. Esses documentários tratam de fascículos. Então aqui está o Nicolas II. Claro que é um resumo, né? Essa é uma das funções desses tipos de escolhas dos assinantes, é gerar outros assuntos, né? São sugestões também para saber o que as pessoas se interessam no canal. E isso gerar outras discussões. Então isso pode continuar depois, é uma questão de tempo para fazer isso. Aqui está o Nicolas II, 1904, o último czar da Rússia. Eu nunca devo concordar com uma forma representativa de governo, porque eu considero danoso para as pessoas das quais Deus confiou a mim para tomar conta. Humilde, mas podemos... Ele era um imperialista, né? Por definição, ele era um monarca. In 1894, Nicholas II became ruler of a Russian empire that stretched from the Baltic to the Pacific. Então, aqui o Império Russo ele se alarga dos Bálticos ao Pacífico. Isso aqui tudo é o Império Russo. Olha o tamanho dessas terras aqui. Olha aqui. Tá? Inhabited by 126 million people. 126 milhões de pessoas. From 194 ethnic groups. 194 grupos étnicos. It was a country in which workers and peasants lived in poverty and hardship. Era um país onde trabalhadores e habitantes, né, peasants, a plebe, vivia assim, ó, que nem os miseráveis. Então é irônico ver isso porque os comunistas, né, o professor Anthony Sutton nos detalha como esses caras subiram ao poder. Os comunistas clamavam, queriam resolver esses problemas, né? E no fundo eles agravaram esses problemas. E eles continuaram marchando com a mesma intensidade sobre essas questões. Eles agravaram esses problemas. While Russia's elite, its imperial family and aristocracy, lived lives of gilded luxury. Enquanto a elite russa vivia vidas de luxo, né? There was a long history of struggle in Russia against the injustices of the system. Aí aqui na perspectiva desse documentário está dizendo que havia uma grande história de lutas contra as injustiças do sistema. Eu já questiono isso. Aqui é o assassinato de Alexandre II, 1881. Eu acho, de acordo com os meus estudos, que eu vou postando aí conforme vai dando, essas ondas revolucionárias foram fomentadas por várias organizações, como a Igreja Católica, a Maçonaria e qualquer tipo de internacionalista que quer, como até hoje, querem destruir a Rússia porque a Rússia representa a independência nacionalista. Não é por amor à humanidade. Porque arriscar uma guerra nuclear em nome de salvar, de destruir, sabe, não faz sentido. É que nem essa questão, esses mesmo pessoal que falam de proteger as plantas, as florestas, os direitos humanos, não pode extrair petróleo que vai machucar as baleias. Os americanos falam toda hora em armas nucleares táticas. Quem dá um golpe de Estado, como eles deram na Ucrânia, usando como bucha de canhão aquele povo, instalando um lunático, que nem o Zelensky,
um traidor que subiu ao poder com a plataforma de que queria fazer paz com a Rússia. Lembrando que houve aquele coup é o coup d'etat, né? Não é o coup d'etat, é o coup d'etat. E que o golpe da Ucrânia, como eu tenho dito há um tempo, ele é irmão do golpe brasileiro. Eles são simultâneos. Os Estados Unidos sempre dá uma leva de golpes. Ele nunca dá um golpe separado. É um movimento geopolítico sempre. Um alinhamento. Um update. É como uma rede de computadores onde o cara do TI vai lá e faz o update geral. Então, o assassinato desses caras já era tentativa de derrubar o governo russo, porque vinha essas ondas de movimentos nacionalistas, essa ideologia antimonárquica. Não vou entrar nos méritos ou deméritos disso. And in 1905, a revolution forced the Tsar to allow the creation of a State Duma, or National Assembly. Em 1905, uma revolução fomentada por esses caras forçaram eles a criar o Duma. Note aqui o quadro é um quadro maçom. A família russa era maçônica também. Então tem esses contrassensos, tá? Essas revoluções, tu vê que acima da ideologia maçônica, quer dizer, o fato de tu ser maçom não te protege de outros maçons e da ideologia antinacionalista. Porque isso aí é assim, ó. Tu pode ter um ideal, tá? E tem um outro cara que está acima de ti. Tô dando um exemplo, tá? Outro grupo. Porque olha aqui, tá vendo essa postura desse cara aqui, ó? Essa escadinha e ele aqui, isso é uma postura maçônica. Isso aqui é o pé dele postado. Os maçons adoram símbolos. Isso aqui é uma postura maçônica. Se tu vê o símbolo aquele da águia, duas cabeças, que é um símbolo ocultista. Essas cruzes, essas medalhas que vocês usam, isso aí vem desde... Tá? Porque o mundo se cristianizou de certa forma, né? As religiões. Mas essas tradições militares, elas são antigas, elas vêm desde da época pagã. Essas cruzes também não é a cruz de Malta, essas cruzes são cruzes antes de Jesus. Não é cruz, não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí vem, esse símbolo existe antes. Então eles eram maçons, esses revolucionários também eram maçons. Uns foram introduzidos depois, tem sempre maçom envolvido, católico envolvido. Eles são internacionalistas. O critério é ser internacionalista. As organizações que puxam isso são maçonaria, catolicismo, né? As agências do papado. Qualquer um que tenha que clame internacionalismo ideológico. Ideológico é uma coisa menor nesse sentido. Por exemplo, o nome da igreja é o quê? Da igreja católica quer dizer universal. Viu, Macedo? Roma veio primeiro que tu. Igreja universal, isso que está dizendo. Eles não reconhecem uma outra igreja. Então, eu, de acordo com as minhas pesquisas, de acordo com a ação histórica investigada por mim, todas as revoluções e instabilidades foram geradas pelos mesmos grupos. E acelerando o processo de arquitetura, carpintaria. Sim, porque primeiro passo, plantar a árvore. Segundo passo, regar a árvore. Terceiro passo, derruba a árvore. Assim vai, poda, corta, faz um pilar, constrói uma coisa, amplifica a construção, derruba um pedaço. Entendeu? O que eles vão fazendo é um processo contínuo de atrição e modelagem. Primeiro, os Estados Unidos instalou todas aquelas ditaduras na África, lá Oriente Médio, né? Saddam, tudo aqueles caras. Depois, na Primavera Árabe, eles derrubaram todos eles. Eles fizeram as duas coisas, é isso que eu quero dizer. Continuando aqui. Vai passar dos minutos, mas tem passado. Como esses assinantes são, né? Colaboro. Continuamente eu não me preocupo em passar um pouco se ele cabe dentro do minuto da recompensa, né? Tudo bem, mas se passa esse assunto, eu ia falar desse assunto também. Eu ia legendar isso aqui, mas não dá tempo. Não deu tempo de legendar. Antes do assinante sugerir isso, eu ia legendar.
but its power was limited, and the compromise pleased neither the Tsar nor the reformers. Aí o poder dele era limitado, a reforma não favorecia, não satisfazia o czar, que está esse cara aqui, nem os reformadores, que é o tal do governo do Kerensky, que vai aparecer aqui. Note as similaridades do Império Brasileiro, que tanto o Império Brasileiro português, ele só se republicanizou contrariado. Então, houve um movimento, uma pressão. Quem exerceu essa pressão? E eles só cederam, como o czar aqui cedeu, por pressão, tá? Não porque ele queria. E tudo que é feito sob pressão contra a sua vontade não tem durabilidade, né? Você não é uma disciplina, não é que nem, por exemplo, assim, eu tenho que ir lá e você diz para você mesmo, eu tenho que fazer isso mesmo que eu não queira. Isso é uma autodeterminação disciplinada de exercer uma vontade contra a sua vontade inicial, mas porque é necessário ser feito. Eu tenho que acordar cedo para fazer aquilo. Aí você... Eu não quero, ninguém quer, né? A maioria não quer. Outros gostam de acordar cedo. Depende de cada um e circunstâncias também, né? Eu tenho que... Estou dando um exemplo. Aí a pessoa se obriga a fazer isso. Esse cara não quis fazer isso. Ele não queria fazer isso. Ele fez contrariado. Que nem o Império Brasileiro deixou de ser império, republicanizou-se, contrariado também. E tu vê que todos os países que fazem isso contrariadamente, nunca é de fato uma república, nunca é... Tu nunca tem as liberdades. Por isso não dá para comparar, por exemplo, República Americana versus República Brasileira, nesse sentido, porque aquilo foi uma coisa que se quis. Agora, se depois vão destruindo, é outra história. Mas se quis aquilo, se vendeu para o povo aquilo e os convenceram disso. Aqui não. In 1914, this divided empire was plunged into fresh crisis. Em 1914, esse império foi dividido e entrou em crise. By World War. Pela Primeira Guerra Mundial. O que essa conversaiada toda de confiança das pessoas, confidência às pessoas, deixa as pessoas merecerem minha confidência. Ele tinha essa imponência, essa arrogância monárquica, né? Nicolas II, 1916. Voltou esses bigodes. Vejam os caras usando esses bigodes na rua. World War I was a disaster for Tsarist Russia. A Primeira Guerra Mundial foi um desastre para o czar russo. At the front, the country suffered a series of devastating defeats. While at home, there were food shortages. Está dizendo que no fronte de batalha eles sofreram várias derrotas sérias e em casa, né, na Rússia, havia falta de comida. Coitados dos russos, não tem uma folga. Né? And economic chaos. E caos econômico. The Tsar was held responsible for the crisis. After all, o czar foi responsabilizado pela crise. Né? Porque ele was now the army's commander-in-chief. Porque ele era o comandante-chefe. And he was standing in the way of government reform. Ele estava na frente da reforma governamental. His German-born wife, Empress Alexandra, was even thought to be supporting Germany. A mulher dele era alemã e o pessoal achava que ela estava apoiando a Alemanha. While the entire family was said to have fallen under the spell of a Siberian mystic. E a família caiu sob o feitiço de um místico siberiano que é o Rasputin, né? Tu vê que o Rasputin tem uma cara de perturbado mesmo. Não investiguei a vida do Rasputin, nem vou entrar nesse assunto aqui, porque ele curou a doença de desse gurizinho que tinha uma coisa aqui, uma doença de sangue aqui. Faith healer, Grigory Rasputin. In December 1916, Rasputin was murdered by Russian aristocrats. O Rasputin foi assassinado aqui, ó. 30 de dezembro de 1916 ou 17. Quase chegando 16. Foi assassinado por burocratas, aristocratas russos, que não queriam que ele influenciasse mais o czar.
Talvez ele tivesse uma influência positiva, vai saber. Teria que estudar isso. Tem que ver quem está de qual lado, né? Isso já vai se estender. Possibly with the help of British secret agents. Com a ajuda dos agentes secretos britânicos. Both groups determined to end his influence over the Tsar. But in the eyes of many, the damage had already been done. A situação está séria. Tem anarquia na capital, o governo paralisado. Caos atirando tiroteio caótico nas ruas. No Rio de Janeiro. É um dia 24 horas no Rio de Janeiro. Mikhail Rodzianko, chairman é líder da Senado, líder do Duma, né? State Duma. O líder do Congresso, Speaker of the House. On the 23rd of February 1917, thousands of women took to the streets of the Russian capital, Petrograd, to mark International Women's Day. As mulheres foram lá em 23 de fevereiro para protestar o dia dos... Aí o Rui já vai fazer que isso aqui é os comunistas, não sei o que, da porra do Luxemburgo, que só fala que é a mulher do Luxemburgo. E vai dizer que o curso histórico dos comunistas, que as mulheres foram lá protestar. And protest over bread shortages. Que não tinha pão. Bom, eles não têm pão, tem que incomodar mesmo. The next day they were joined on the streets by workers and students, carrying... Estudantes e trabalhadores. Se nós associarmos a experiência moderna, quem organiza essas criaturas? Pode ser um movimento de golpe. Isso aqui já era um golpe. É mesmo parecido com o MBL. Se tu pegar a história do golpe aqui, parecido com o MBL, né? Protesto, mesma coisa. Porque ninguém se organiza sozinho. Isso já existe uma insatisfação, ver os caras organizam, mobilizam, levam pra rua e fazem aquilo. 100 anos atrás não mudou muita coisa, né? In placards that read, "Down with the Tsar." Abaixa o Tsar, que nem abaixa Dilma, abaixa isso. Tu vê aqui, vamos então aqui, as causas já foram dadas, que era a pergunta do assinante, né? Rússia Imperial, o que causou sua queda para os comunistas? Causou a queda para os comunistas. Aí que está a bifurcação, Porque de acordo com a história oficial, o que causou a queda para os comunistas foi isso aqui. Falta de pão, as crises que eu estou descrevendo aqui. E aqui termina isso. Porque, de acordo com a análise geopolítica que eu faço, isso é um golpe de Estado que nem foi com a Dilma. O que causou a queda da Dilma? A pessoa vai dizer, não, causou a queda da Dilma foi uma operação para derrubá-la, como foi uma operação para derrubar o czar. Como estão fazendo uma operação para tentar derrubar a Rússia o Putin na guerra da Ucrânia agora. Eles têm a minha teoria, de acordo com o meu estudo, que eu não sei se outros fizeram isso, provavelmente não. No Brasil ninguém fez, porque eu investigo essas coisas. Se tu veio falando por aí, pode saber que roubaram. É porque o Papa não aceita o fato da Igreja Russa ter uma igreja de Estado que não aceite a autoridade dele. É só disso que se trata. Minha teoria, minha pesquisa é essa. Tu ouviu aqui a primeira vez e quem repetir isso está copiando daqui. O Papa implica com a Rússia e usa suas irmandades militares, que Cavaleiro de Malta está por todo o exército americano, está cheio de espião da Georgetown University, que é a Universidade Católica. Cavaleiro de Malta, maçom, isso é uma cruzada isso aí. Assim como eles disseram que os muçulmanos eram contra o cristianismo, fizeram toda aquela campanha do terrorismo, estão fazendo com a Rússia agora. É porque a Rússia tem uma igreja associada ao Estado que está cagando pro Papa. Porque depois disso aqui vai vir as operações comunistas. Aqui a pergunta do assinante era essa. As causas. As causas alegadas são essas. Que termina aqui, porque a partir de agora ele vai cair. Eu posso continuar um extra disso aqui depois. E as causas que eu estou dizendo o Papa quer dominar o mundo e é contra a igreja de Estado dos russos.